Terá um tempo de 15 minutos e a gente administra este tempo, por gentileza. Eu posso só colocar para a gente entrar ao vivo no meu Facebook? Posso começar, presidente? Bom, boa tarde a todos. É muito triste, né, que a gente não tenha muitos senadores aqui para um debate que é tão importante. Os senadores estão querendo votar com essa urgência toda, querem votar já amanhã e não estão aqui na audiência pública. Acho um desrespeito com todos nós. Eu deixei meu filho, minha família, meu trabalho e vim para Brasília para participar de um debate importante e os senadores não estão aqui para escutar esse debate que seria fundamental para essa decisão. Mas vamos fazer aqui em respeito a todos que estão aqui. Vamos continuar. Quando os senadores assumem essa cadeira tão importante, eles fazem um juramento. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Infelizmente, não é isso que está acontecendo no nosso Senado Federal. Os senadores estão desrespeitando a nossa Constituição Federal, estão desrespeitando a sociedade brasileira, estão desrespeitando o Conselho de Medicina Veterinária para aprovarem uma PEC, uma lei, onde eles têm interesses próprios. No dia 6 de outubro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vaquejada é inconstitucional, porque a nossa Constituição proíbe maus tratos a animais. O CRMV, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, manifestou o seu posicionamento contrário às práticas realizadas para entretenimentos que resultem em sofrimento animal. No dia 26 de outubro, o Conselho Federal de Medicina Veterinária deliberou posição contrária à prática de vaquejada em função de sua intrínseca relação com maus tratos aos animais. A sociedade brasileira, em absolutamente todas as pesquisas online, inclusive a desta Casa, do Senado Federal, se posicionou, a grande maioria, contra a vaquejada. E, mesmo assim, fazendo manobras sujas, colocando uma votação em tempo recorde. Estamos aqui fazendo uma PEC para a Constituição, e os senadores nem estão aqui para nos ouvir, nem para ouvir os nossos argumentos, porque querem, de qualquer maneira, passar essa PEC, mesmo desrespeitando o Conselho de Medicina Veterinária, a sociedade brasileira, que elege os senadores. E o mais grave, na minha opinião, a nossa Constituição. Que isso é muito sério. Eu sei que tem pessoas aqui contrárias que querem a vaquejada, mas quando a gente começa a desrespeitar o Supremo, desrespeitar a Constituição, é um caminho muito sério que esse país está travando. A gente vê, é engraçado que as 10 medidas contra a corrupção, que o povo brasileiro tem mais de 2 milhões de assinaturas, ainda não foi votado, e quando vai ser votada, mudaram o texto, chamando todos nós, cidadãos brasileiros, de palhaços, né, quando querem anistiar o Caixa 2. Pois bem, como se não bastasse tudo isso, maus tratos foi comprovado em todas as vaquejadas. Inclusive, em abril de 2016, em Teresina, no Piauí, o Ministério Público fechou o local onde ocorria a vaquejada diante de incontáveis provas de maus tratos, patas quebradas, caudas de animais mutilados. E a jurisprudência do STF é muito clara. Conflito de normas da Constituição se resolve em favor da preservação do meio ambiente, quando as práticas e os esportes condenam animais à situação degradante. Quando falam em tradição, não é porque alguma coisa é tradição que é correto. Muitas tradições mudaram, e foi assim que a humanidade evoluiu e vai continuar evoluindo. Antigamente, as mulheres não podiam votar. Antigamente, a escravidão era cultural. Transformamos isso e acho que ninguém concorda que essas tradições teriam que continuar. A ministra Carmen Lúcia, na sua votação, disse que tudo que põe em sofrimento animal, inclusive passa para o ser humano uma abertura para ela se tornar mais insensível com o sofrimento. E a insensibilidade com o sofrimento de um animal passa para a insensibilidade com o outro ser humano. E nós estamos vendo em nossa sociedade que nós estamos vivendo.
em que a vida, no final, não vale nada. O FBI, esse ano, elevou o nível de punição por crimes contra a crueldade animal, porque é evidente para a agência que quem é covarde com os animais inocentes é um perigo para a sociedade. Na contramão da tendência mundial, o Brasil quer instaurar e transformar em cultura crueldade, maldade com os animais. Os ilustres senadores estão jogando a nossa Constituição no lixo, desrespeitando o nosso Supremo, ignorando a decisão do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a votação popular e a tendência mundial. Por que será? A única explicação que nós encontramos são interesses pessoais dos senadores e de seus doadores de campanha. Uma rápida consulta no TSE mostra que a maioria dos senadores, os autores da PEC... Eu peço a Vossa Excelência, nós a recebemos aqui com o maior carinho, mas não tem mais financiamento empresarial de campanha, por isso... Mas os senadores que foram eleitos, que fizeram, a gente tem no TSE, eu posso até te falar o nome de cada um e o quanto recebeu. Eu estou presidindo aqui com o maior carinho, com a maior atenção, eu peço que a senhora respeite as instituições, como eu respeito Vossa Excelência. Sem manifestação. Aliás, é o que a gente pede aqui, que os senhores também respeitem as instituições e respeitem o Supremo Tribunal Federal, que decidiu que é inconstitucional. Eu posso continuar falando do que eu estava falando? Tá. As empresas se beneficiam direto ou indiretamente com torneios de vaquejada e rodeio. Inclusive, o Otto, né, que foi o relator que deveria estar aqui, ele não escutou a votação do Senado e ele mesmo recebeu para a campanha muito dinheiro de uma cervejaria que é patrocinadora oficial de vaquejadas. Durante uma vaquejada, aliás, o cavalo, o quarto de milha, é um cavalo bem caro, inclusive os bois também que são leiloados, 200 mil, 300 mil. Não é o povo sofrido do Nordeste que compra esses animais. Não é o povo sofrido que realmente ganha dinheiro com a vaquejada. São empresários milionários que exploram esses animais e acabam explorando as pessoas. Eles falam em milhares de empregos. Na verdade, a maioria desses empregos são temporários, 3 dias de festa, e subempregos com salários abomináveis. Alguns poucos peões são contratados por pecuaristas milionários. Aliás, a manifestação que teve aqui, é só também entrar no site do Aras, onde o dono de um Aras afirma que ele mesmo pagou para as pessoas estarem na manifestação aqui. Ele financiou, ele pagou, então não foi uma manifestação legítima, foi sim uma manifestação paga por empresários que exploram os animais. É muito triste o que está acontecendo aqui. Veja, nós pedimos que a gente mantenha um ambiente acordado, educado, como é da natureza do povo brasileiro. Obrigada, presidente. Aliás, hoje aconteceu um acidente trágico, que todos nós ficamos muito abalados. Quando eu estava chegando aqui, escutei no rádio falando que uma das maiores qualidades do povo brasileiro era a solidariedade, a empatia e a compaixão. E a maior parte da sociedade também tem esses atributos pelos animais. Por isso, nós estamos aqui lutando para que vaquejada não vire patrimônio cultural, que vocês respeitem nossa Constituição, a decisão do Supremo, a decisão do Conselho de Medicina Veterinária e a sociedade brasileira que abomina a crueldade contra os animais. Muito obrigada. Com a palavra, a senhora Vânia de Fátima Plaza Nunes. Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria fazer alguns agradecimentos. Antes que contasse o tempo, por favor. Eu queria agradecer, primeiramente, a senadora Gleice Hoffmann, publicamente, em nome do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal,
A entidade que eu represento congrega 128 entidades de proteção e defesa animal no Brasil. Então, queria muito agradecer a sua defesa, assim como do senador Anastasia, do senador Randolph, da senadora Marta Suplicy, mas a senhora foi a mais brilhante dos senadores no uso da palavra e na defesa daquilo que nós entendemos que é um avanço de um marco civilizatório para todos nós, seres humanos. Bom, só um minutinho. É esse? E para onde eu aponto? Para lá? Bom, boa tarde para vocês. Eu acho que o principal interessado nesse assunto são esses animais que estão aqui com vocês, então eu gostei de trazê-los para que vocês olhassem bem para os olhos deles e pensassem o que nós vamos estar discutindo aqui hoje. E dizer que nesse tema nós não estamos abordando nenhum desses itens que eu estou mostrando aqui para os senhores nesse momento, mas que são ações importantes que deveriam ser levadas em conta quando a gente pensa em regulamentar uma prática como a da vaquejada. Independente do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, independente, na verdade, da posição do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que eu gostaria de dizer aqui que é o órgão regulador da profissão de medicina veterinária no Brasil. Independente de qualquer decisão, até que isso mude, é essa decisão que está valendo, né? E, na verdade, ele foi bastante veemente em colocar... Ali a gente tem uma foto da audiência pública, que, infelizmente, nós não pudemos fazer uso da palavra para poder, de fato, dizer o que eu gostaria aqui, mas que é uma decisão que também não está sendo respeitada. Da mesma forma, a gente tem a Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, que emitiu também uma nota técnica, reconhecendo, né, o trabalho que nós fizemos, que nós temos feito já há bastante tempo, na questão do esclarecimento de fato, quando a gente fala em defender os animais, das lesões, dos danos e do bem-estar, ele está aí reconhecido. E tem textos que eu não vou ler aqui pelo escasso do tempo, mas que eu vou deixar, inclusive, senhor presidente, o senhor, uma pasta com todos esses documentos, que eu gostaria que fizesse parte, então, desse processo. Nós tivemos também, há pouco tempo, uma publicação dos auditores fiscais dessa associação. Justamente, eles trabalham no Ministério da Agricultura e, na visão deles, eles falam sobre a regulamentação de práticas equestres, mas eles reconhecem tudo que, na verdade, está sendo discutido e foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. Não quer dizer com isso que as práticas equestres não possam ser regulamentadas de alguma forma. Ele só reconhece que a decisão do Supremo, ela, na verdade, deixa muito claro que a prática da vaquejada para os bovinos é intrinsecamente cruel. Não existe como fazer prova de vaquejada sem que os animais sofram física e mentalmente. Eu gostaria de ler só esse pequeno trecho, onde lá se diz o seguinte: não há forma de protegê-los, como a adoção de boas práticas, simplesmente porque esses são procedimentos contrários às boas práticas, normativas e recomendações nacionais e internacionais, que orientam o manejo dos bovinos nos sistemas produtivos, do nascimento ao abate, deixam claro que arrastar animais conscientes, conter, segurar, derrubar animais por suas partes sensíveis, são práticas proibidas por serem consideradas maus-tratos e absolutamente desnecessárias. Essa normativa está citando exatamente a mesma normativa que o doutor Hélio, que me antecedeu aqui, respeitosamente, citou. Apesar da atividade legislativa, onde, na verdade, o PL 24 foi aprovado, apesar da ampla maioria da população ser contra essa aprovação, como vocês podem ver aqui, essa foto é do site da Câmara dos Deputados, né? Mostrando essa diferença. O mesmo aconteceu, e nós estamos aqui discutindo hoje a PEC 50, né, onde também nós tivemos uma ampla maioria da população contra a aprovação dessa PEC, mas nós estamos aqui para essa discussão. É tão interessante esse tema, e ele é tão importante que, olha, manchete de 2 semanas atrás do Estado de São Paulo dá conta que a vaquejada e brigas derrubam o ministro Freire, assume a cultura. Se isso é verdade ou não, eu não posso garantir, mas isso é uma manchete de jornal de um dos maiores jornais que nós temos no país. Para que, na verdade, não fique parecendo que a sociedade, de uma forma em geral, e principalmente as entidades de proteção e defesa animal, os protetores voluntários, ou todos aqueles que, de forma absolutamente desinteressada, defendam os animais, nesse final de semana se realizou em 48 cidades brasileiras uma manifestação intitulada Crueldade Nunca Mais, que já esteve às ruas, há alguns anos atrás, lutando pelas mudanças no nosso Código Civil e a penalização em relação às penas de maus-tratos
maus-tratos para os nossos animais. Então, nós voltamos às ruas, né, e realmente tivemos manifestação da sociedade nos mais diferentes lugares. Até agora, nós já sabemos em 48 cidades. Nós temos, com certeza, mais de 10 mil pessoas foram às ruas nesse final de semana para defender os animais em toda a parte. Na cidade que eu moro em Jundiaí, que é no interior de São Paulo, nós também tivemos essa manifestação. E, para aqueles que, na verdade, quiserem acompanhar essas manifestações, eu sugiro acompanhar o site do G1, que imediatamente deu a visibilidade que nós precisávamos para esse assunto. Quando a gente fala nas provas, é importante a gente pensar no que a gente está falando, né? Na derrubada de um bovino pela cauda. Eu gostaria que, à medida que as imagens fossem se sucedendo, e essas imagens todas são imagens técnicas, algumas são imagens de internet, que muitos podem encontrar por aí, essa mesma é uma imagem de internet, então, que mostram claramente o que é feito com o animal, quer dizer, nada aqui foi forjado ou foi dito de alguma outra forma. Existem preparativos para os animais antes das provas, e realmente os bovinos que são utilizados, eles são animais que vivem a campo, eles não têm a prática de ser transportados, confinados, mantidos em ambientes hostis, pensando realmente que bem-estar animal não significa apenas lesões físicas, mas sim problemas comportamentais, danos mentais para esses animais. Aqui só uma foto, que é uma foto real, mostrando realmente como esses animais se comportam a campo quando eles se veem numa situação que, para eles, é interpretado como medo. Então, vocês podem perceber a reunião dos animais, alguns no meio, outros na frente, todos olhando para o mesmo lugar, porque provavelmente o que eles estavam vendo ali era uma imagem que realmente causava, de alguma forma, alguma situação que gerava medo. Alguns lugares como aqui, né, onde, na verdade, para fazer algum controle ambiental em relação a lixo, os animais ficaram horas, e eu estava presente, eu pude registrar durante pelo menos 6 horas essa fumaça, no meio onde as pessoas e os animais, vocês estão vendo 2 cavalos ali, estavam, e a precariedade do local onde esses animais são mantidos, presos em cabrestos e limitados por essas fitas, como vocês estão vendo, né? Do lado ali, vocês podem perceber que tem um ser humano, são crianças que ficam horas e horas segurando esses cavalos, né? E os animais ali, olha, no meio de carro, criança, o uso, muitas vezes, de medicamentos que são feitos para esses animais, sem nenhum tipo de controle. Quando a gente fala em vaquejada, a gente tem que pensar, e até por dados que já foram apresentados em outras audiências públicas, de 4 mil práticas, mais ou menos, por ano no Brasil. Será que a gente consegue fazer uma fiscalização eficiente, adequada, com responsabilidade técnica, fiscalização isenta nesse tipo de prática? Então, isso é um cortador de chifres, um aparador de chifres, que é proibido como uso pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, e isso foi encontrado esse ano em prova de vaquejada aqui no nosso país, pelo Ministério Público. Quando a gente está falando do piso, agora tem sido uma coisa bem interessante, a gente tem observado as pessoas falarem de um colchão de areia, como se, na verdade, a gente se remetesse ao lugar que a gente dorme, que, em geral, é um lugar tranquilo, macio, aconchegante. Então, a gente tem um uso de palavras que é bem interessante da gente observar, né? Eu acho que a gente precisaria, de fato, pisar nesse local, sofrer um impacto do nosso corpo, que é muito mais leve do que o de um bovino, num lugar desse, e verificar qual é o impacto que realmente acontece. Mas vão manter o silêncio na sala. Uma outra parte importante que nós devemos observar é o que acontece com os animais no momento antes da entrada na pista, para que a prova, na verdade, possa acontecer. Então, aqui é um recinto onde esses animais são contidos. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse ambiente, né? A limpeza, a higiene, a condição do local, a condição dos animais e das pessoas que estão trabalhando nesse local. É interessante saber que essas pessoas chegam a ficar de 18 a 20 horas nesse ambiente, sem sair, onde elas fazem as suas necessidades, se alimentam e se mantêm nesse local. Aqui, só para mostrar para vocês que pequenos sinais de comportamento, de fato, quando a gente faz uma análise sobre bem-estar animal, é feita sobre os sinais comportamentais que esses animais nos dão. Então, até numa imagem parada, é possível a gente observar os olhos, a posição das orelhas desse animal, a cabeça, e o outro animal que está do lado de fora, 2 herbívoros que, num ambiente natural, são presas e não predadores. Aqui, só para mostrar uma sequência de imagens, né, 2 animais nesse mesmo brete, e o que acontece a seguir. Eu garanto que vocês não estão vendo onde a gente tem 2 animais nessa imagem. Aqui está o segundo, que está caído embaixo do primeiro, onde
teve uma grande dificuldade para a gente conseguir tirar esse animal desse local. Vocês podem reparar que as patas traseiras de um estão em cima do corpo do outro, num local extremamente pequeno, né? Da mesma forma, no ambiente externo, né, num outro local, numa outra vaquejada. E o que é importante a gente entender é que o ambiente no entorno, com luzes, sons, ruídos, diversos decibéis altíssimos, favorece a situação estressante a que o animal está submetido do ponto de vista físico e emocional. Então, agora, só algumas imagens. Eu gostaria que vocês olhassem toda a região do costado desse animal, toda a região dorsal desses animais que estão aí, e observassem como é bem tranquilo, como realmente não existe tração, como não existe risco de dano para esses animais, né? O que eu acho que é bastante evidente nas imagens que estão se sucedendo. Eu gostaria que todos os senhores se colocassem de alguma forma, de forma isenta, e analisassem apenas essas imagens. Bom, a prova, na verdade, todos os senhores que estão aqui conhecem, e os senhores senadores que, infelizmente, nos privaram da possibilidade de, mais uma vez, é a quarta vez que eu estou aqui para falar sobre esse mesmo assunto, e ou a gente tem uma discussão horrorosa e as pessoas não ouvem, ou, infelizmente, como hoje, a gente tem uma plateia tão pequena. Eu agradeço os senadores e outras autoridades legislativas que estão aqui para poder ouvir, mas é bom ficar claro que as regras da vaquejada sujeitam ainda mais o bovino à tração, à torção da cauda, para que ele caia no espaço desejado pelo peão e de maneira adequada, porque senão ele não vai pontuar, né? Então, tem uma regra, e para cumprir a regra, não tem como, na verdade, a gente produzir esse tipo de coisa. Para aqueles que não estão concordando comigo, eu só queria deixar claro que eu sou médica veterinária há 33 anos, 15 dos quais eu só trabalhei com comportamento e bem-estar de cavalos, com reprodução de cavalos. E o restante da minha vida em áreas correlatas que me trouxeram até aqui hoje. É importante, então, a gente entender que, além dos sofrimentos físicos que podem resultar desses procedimentos, os animais entram numa vivência de sofrimento mental ou psíquico. Senhores, sofrer mental ou psiquicamente, eu não preciso ficar horas sofrendo. Eu posso sofrer segundos. Uma pessoa que é assaltada, ela sofre segundos, e ela guarda esse trauma para o resto da vida. Os animais são seres sencientes, e assim como nós, a ciência já mostrou que eles têm a mesma capacidade mental que nós temos. Por isso, quando decidimos que vamos usá-los da forma com que usamos, estamos levando esses animais ao sofrimento. Eu sinto dizer isso para vocês. Isso não são minhas palavras, isso é a ciência que diz. Muito bem. Enquanto, na verdade, hoje se discute, nós mudamos as regras, nós mudamos tudo, essas regras ainda continuam. Nos parques de vaquejadas, talvez num dos 3.999 que não mudaram a placa que estava lá. Olha, a regra está lá, escrita ainda. Do mesmo jeito. A quebra do rabo do boi não impedirá o peão ao retorno pelo vaqueiro, exceto se o boi cair para ponto. Ou seja, eu posso arrancar o tufo do pelo, eu posso arrancar a cauda, mas se cair na faixa, está valendo ponto. Isso está escrito, eu não inventei essa placa, tá? Não, olha, já mudou, mas a placa está lá ainda funcionando, tá? Então, vocês me desculpem, mas eu estou dizendo de fatos e não de suposições. Muito bem. As lesões para os animais, além das fotos que eu vou mostrar a seguir para vocês, elas incluem uma série de lesões, subluxações, luxações, que não são aparentes imediatamente após a prova, tá? Elas só vão aparecer horas depois. E esses animais vão voltar para a fazenda onde eles estavam, ou ser negligenciados em algum pasto, como eles já estavam antes. Porque eles só têm o interesse de participar de uma prova. Eles são grupos de animais que são retirados de propriedades rurais, estão ali para um sistema de criação de bovinos, provavelmente para abate no futuro, e são trazidos para esse tipo de atividade. Eles podem ter derrames sanguíneos no subcutâneo e nada disso vai ser percebido, porque isso só vai aparecer algum tempo depois. E, senhores, ninguém vai vistoriar animal por animal. Ninguém. Nenhum colega meu vai, tá? Nenhum colega meu vai. Vocês me desculpem, mas essa é a realidade do que eu conheço e do que eu tenho visto com muitas promotorias de justiça. Infelizmente, eu não estou dizendo aqui uma questão pessoal. Eu adoraria dizer para os senhores que nada disso é um fato comprovado. E isso é relatado assim historicamente, na cultura. Eu acho que é um reducionismo muito grande quando a gente diz que vai jogar na lata do lixo a cultura nordestina, que é tão rica. Ela tem tantos atributos que contribuem tanto para a nossa cultura nacional. Eu acho que é um reducionismo enorme quando a gente diz que, por conta que a gente vai remover uma prova com o uso de animais, nós vamos jogar tudo na lata do lixo. Eu tenho certeza que isso não é verdade.
Então, aqui, olha, regiões anatômicas que são seriamente comprometidas, né? A ponta da cauda. E só para deixar claro para os senhores, a cauda do animal faz parte da coluna vertebral do animal. Nós, evolutivamente, perdemos a cauda. A gente tem o cóccix, que é o que nos sobrou. Se alguém já levou um tombo e quebrou o cóccix ou bateu, sabe a dor que eu estou dizendo agora para vocês que esses animais têm o risco de passar. Então, olha, aqui é um animal que teve a rabo arrancado. Ou isso daqui não é uma imagem real, é uma imagem forjada? Aqui, um outro animal que não é o mesmo, com a cauda arrancada. Dois animais, um com a cauda arrancada e outro com um tufo de pelos arrancado. Aqui, vários tufos de pelo chão. Pela distância da foto é difícil de ver, mas olha aí o animal na pista com o rabo arrancado. Olha aqui uma criança de aproximadamente 11, 12, 13 anos, carregando todos os tufos de pelo, levando para alguém usar como prêmio depois. E aqui, olha que coisa interessante, o animal caído, ele não consegue se levantar, aí o funcionário vai lá e tenta levantar exatamente por onde? Pelo rabo. Mais uma vez, o animal está sendo tracionado pelo rabo para levantar. Só para deixar claro, a cauda dos animais não é um acessório sem função. Ele é um fator de equilíbrio e, na verdade, ele demonstra várias expressões comportamentais fundamentais para a vida dos animais. A cauda é a porção final da coluna vertebral, tendo conexão com outros segmentos. Aqui só um corte, né, das estruturas que têm risco de ser lesadas desse tipo. Dizer que, quando, na verdade, a gente arranca o rabo do animal, a gente lesa a coluna desse animal, a gente vai causar lesões que vão chegar a essas alturas, no mínimo, e que vão comprometer a inervação de órgãos internos, então, da bexiga, do rim, de todo o sistema digestivo desses animais, de toda a parte interna, visceral desses animais, comprometendo a vida deles e que vão ficar negligenciados no campo, sem que ninguém acompanhe, sem que ninguém veja. Aqui só um outro ângulo. Lembrar que algumas lesões, professor, vão acontecer consequência, né, desse tipo de causa. O senhor, que como um professor universitário que trabalha com equíleo, sabe muito bem do que eu estou dizendo sobre as lesões que podem acontecer mediante esse processo de tração, que é inegável que acontece, porque é a partir dele que os animais pontuam para as pessoas, né? Então, alterações ou perda de funções nas estruturas inervadas por esses nervos, além de ocorrência de dor intensa na região comprometida. Dor não é uma coisa realmente que eu possa mensurar em unidades de forma tão fácil. Mas quando a gente fala dor, todos nós sabemos do que estamos falando, uma dor de maior ou menor intensidade. E não existe mais discussão de que os animais sofrem dor, que os animais podem sofrer fraturas, escoriações, rupturas, contusões, enfim, uma quantidade enorme de problemas no seu organismo. O que eu gostaria de dizer é que, mesmo as provas, na verdade, que a gente leva em conta, as avaliações endócrinas, elas precisam realmente ser avaliadas sobre o crivo de qual é o lado que eu estou querendo defender quando eu penso nisso. Então, assim, é muito difícil, hoje, a gente poder extrapolar alguns dados, ainda na pesquisa científica, em relação aos dados endocrinológicos em relação ao estresse. Mas o que a gente sabe é que, baseado em outras espécies, realmente, quando o animal passa por alguma situação onde o sistema dele de defesa é comprometido, é provável que ele possa ter manifestações de problemas, inclusive de caráter imunológico e muitos outros ocasionados por aquele trauma inicial. Lembrar que os bovinos são animais de comportamento linfático, eles não são animais agressivos e, na verdade, todo o comportamento manifestado durante as provas mostram claramente uma situação de medo, uma situação de vontade de fugir, de angústia, e as definições dessas palavras basta a gente procurar na literatura científica que a gente vai entender bastante bem caso a gente tenha dúvida, né? Eles, de uma forma geral, necessitam de ambientes tranquilos, eles precisam expressar normalmente suas características comportamentais e fisiológicas, são animais que têm hábito diurno, e é importante a gente saber que essas provas, como eu já disse, elas ocorrem praticamente ininterruptamente por um período de, no mínimo, 18 a 20 horas, né? E
essas afirmações são de um dos maiores especialistas que a gente tem em bem-estar animal, que é o professor Matheus Paranhos, que é um zootecnista, professor da Unesp de São Paulo. Ele é uma pessoa tão importante que ele é um dos técnicos, ou talvez o mais importante técnico, que participa de todas as tratativas de bem-estar animal que o Brasil discute com países fora daqui. Então, acho que o conhecimento sobre o comportamento natural da espécie precisa ser levado em conta, principalmente quando tem a justificativa de um profissional de tamanha relevância, né? Entender que os animais não sofrem só dores físicas, né? Eles sofrem mentalmente e que, na verdade, eles, quando a gente diz mentalmente, pode ser psiquicamente, mediante a vivência de sensações de medo, solidão, ansiedade, perseguição, pânico e outras. Aqui, só para a gente ir terminando o nosso tempo, mostrar uma imagem, né, de um bovino que ficou... Quando eu cheguei nesse recinto, fazia 10 horas que esse animal estava deitado. Nós pedimos e depois de algum tempo nós conseguimos chegar, aí está o bovino, para quem não tinha visto. O animal estava nessa circunstância. Vocês podem ver que a primeira imagem era de dia, aqui é de noite, porque ele continuou deitado. Foi bem difícil a gente conseguir um espaço, né, tamanha a densidade de animais que tinham no local. Ele está com a mão esquerda quebrada, né, vocês podem ver que ele não apoia a pata, né, e esse animal foi... Como esse, que é uma foto de dia de um outro local, ele foi encontrado com a pata quebrada. E olha o cuidado que as pessoas têm, na verdade, para manejar esse animal. Vocês repararam que tem um trator para tirar esse animal daí, né? Um trator. E olha que interessante como ele vai ser carregado. Ele está sendo carregado com uma corda amarrada nos membros do animal e outras pessoas carregando ele pelo rabo. De novo, vamos carregar o animal pelo rabo. Aí coloca ele na caçamba, ele está sem nenhum tipo de tranquilizante, sem nenhum tipo de anestésico, sem nenhum tipo de medicamento para dor. Só para lembrar aos senhores que mesmo que ele vai ser eutanasiado, a legislação brasileira e a normativa do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele regra essa prática. E essa prática está sendo feita de forma absolutamente condenável. Então, olha, a pata do animal quebrada e a mão do sujeito ali se ajudando a segurar a mão do animal. E aí ele é transportado assim, num caminhão, né, num veículo. E aqui a estrutura clínica veterinária que a gente encontra por aí. Então, ali é um ambiente de atendimento veterinário. Aí a caixa de material cirúrgico, onde, na verdade, os equipamentos veterinários não são os equipamentos mínimos necessários. Tem, inclusive, pinças de cirurgia aí que não são aplicadas, porque é só para prender campo cirúrgico. Material disponível, alguns medicamentos, nenhum anestésico, nenhum tranquilizante, nenhum medicamento para dor. E eu gostaria, mas o tempo realmente, eu acho que está acabado, sim, eu agradeço. Eu gostaria de falar um pouquinho das questões dos cavalos, mas só para não perder, esse tipo de instrumento, senhores, já que os senhores querem regrar a prática equestre, ele precisa ser abolido de qualquer prática. É inadmissível que a gente use a professorinha para treinar os animais. Muito obrigado e eu agradeço a possibilidade de falar com vocês. Deputado Ricardo Trípoli. Agora vamos fixar em 10 minutos. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Eu queria inicialmente agradecer a gentileza da nobre senadora Gleisi Hoffmann pela possibilidade de poder falar. É que eu tenho ainda a Comissão de Constituição e Justiça lá. Aqui é, como o senhor disse no começo da audiência, né? A gente faz várias atividades ao mesmo tempo. Então, eu queria agradecer muito a Vossa Excelência, aos demais membros da mesa por essa reflexão a respeito dessa questão que é tão grave a todos nós, a senadora Gleisi Hoffmann, aqui presente e subscritora desse documento, cumprimentar o deputado Capitão Augusto, deputado João Fernando Coutinho, embora de forma divergente, mas temos um entendimento que eu diria que na classe política nós não podemos nos distanciar. Não se trata aqui de uma discussão e de uma disputa político-partidária, não se trata aqui de uma disputa da federação de estados, se trata de uma causa favorável à questão do bem-estar animal. Acho que, se nós não colocarmos assim, fica difícil um debate, uma reflexão que tenha, obviamente, uma certa profundidade, porque o que nós estamos buscando aqui, obviamente eu não vou acrescentar mais do que já foi dito, mas apenas esclarecer
algumas questões. O Senado representa os estados, nós, deputados, representamos a população que compõe esses estados. Portanto, tenho certeza que existe eco naquilo que nós estamos aqui colocando. Portanto, me permito aqui divergir de alguns que já se manifestaram nessa audiência pública. A primeira questão que seria importante nós entendermos o porquê que nós estamos aqui hoje. Por uma questão muito simples e por uma questão que eu diria jurídica. Todos sabem que tudo sobre a questão da vaquejada não se iniciou no Congresso Nacional, se iniciou numa Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Um deputado estadual tomou a iniciativa de realizar um projeto de lei que entendeu ele que seria constitucional, e nós sabemos que não é da iniciativa, da competência dos estados legislar sobre essa matéria. Muito bem, o governador do estado do Ceará, obviamente, acabou acolhendo a medida, sancionando essa medida, e o procurador de Justiça ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, o que redundou numa votação em que houve o reconhecimento do Supremo de que a vaquejada, sim, traz maus tratos aos animais. Então, só para a gente colocar, para que não haja essa disputa, vamos dizer assim, acirrada, e que a gente não perca aqui o controle, muito pelo contrário, nós temos que fazer uma reflexão que seja mais profunda. Eu acho que os slides que foram aqui apresentados, eles falam por si só, na minha opinião. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão, eu, há cerca de uns 3, 4 finais de semana, tive o privilégio, percorrendo a minha pequena biblioteca em casa, encontrar o Dicionário do Folclore Brasileiro, feito por Câmara Cascudo, um grande nordestino, a quem eu tenho um grande apreço. Tanto que eu tenho lá o dicionário e, de vez em quando, me socorro dele, porque aqui no Congresso Nacional nós temos várias peculiaridades do centro, do sudeste, do sul, do norte, do nordeste, e eu sempre me socorro desse dicionário, porque eu digo, é importante saber exatamente quais são essas diferenças. Eu me recordo aqui, presidente, que uma vez eu fui ao estado do Rio de Janeiro, e lá eu tive um problema, há uns 15 anos atrás, quebrou o escapamento do meu carro. E eu fui a uma oficina mecânica e pedi lá para o mecânico se ele poderia consertar o escapamento. E o mecânico me disse, mas do que vocês estão falando? Eu falei, escapamento do carro. Ele disse, mas o que é escapamento do carro? Eu falei, o sujeito está brincando comigo. Aí trouxe ele até a porta da oficina e disse, ó, está aqui. Ele falou, não, isso aqui é cano de descarga. Porque no Rio de Janeiro chama cano de descarga, não chama escapamento. Então nós temos essas dicotomias no Brasil inteiro. E eu, quando olhei no dicionário de Câmara Cascudo, eu disse, o que é vaquejada? Deixa eu me aprofundar um pouco nisso. E lá ele coloca muito claramente que no período da invernada no norte e no nordeste, os proprietários de animais juntavam vários animais para que os cuidadores cuidassem desses animais num custo mais barato, provavelmente, porque eram vários, e eles faziam a apartação do gado, iam verificar a questão da saúde do gado, do casco do gado, e quando um ou outro escapava, o cavaleiro tinha que correr e trazer esse animal de volta, laçando, provavelmente, pela cauda não traz, porque de marcha ré não traz animal, tem que ser laçando, né? Provavelmente trazer esse animal para o rebanho novamente. Isso era a vaquejada. Com o tempo, houve-se, por bem, modificar, e aí eu insisto na questão da educação, da cultura, do esporte, que não é, muito claramente, 2 animais, 2 cavalos, um boi no meio, e ele é puxado, ele diz inclusive no dicionário, ele é puxado pelo rabo, continuação da sua coluna vertebral, e jogado ao chão. Então está claro. Eu acho que não há discrepância. E não estamos inventando. E Câmara Cascudo não fez esse dicionário agora, nesse momento, para atender essa demanda. É um dicionário muito antigo e muito respeitado. Que não me contradite no que diz respeito à figura de Câmara Cascudo, um dos grandes brasileiros que conhece profundamente a nossa língua brasileira, descendente de português. Bom,
Último aspecto, senhor presidente, serei muito breve na minha interferência aqui, é a questão da lei. Acho que quando nós temos um conflito de lei, e várias leis aqui estão tramitando na casa, e são leis infraconstitucionais, são leis que estão abaixo da Constituição. Nós temos uma coisa chamada Lei Pétrea, que é a nossa Constituição, que foi modificada em 88. O artigo 225, ele é inatingível. Não há como nós podermos aqui fazermos uma modificação. O que nós podemos é, na divergência, levarmos ao Supremo Tribunal Federal para que ele dimira as dúvidas que provavelmente alguém tenha. Pode ser até o Legislativo, pode ser até o próprio Judiciário, ou pode ser a sociedade civil organizada. Você recorre ao Judiciário e diz, olha, espera um pouquinho, eu tenho uma dúvida. Um aqui está dizendo que é maltrato, outro diz que não é maltrato. Vamos ao Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior do nosso país. Nós somos fabricantes de leis, deputados federais e senadores. Agora, quem faz a interpretação das leis é o Judiciário. Nós, advogados, trabalhamos com isso, é a nossa matéria-prima. E o Supremo julga. E o Supremo julgou. E vou dizer mais, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores deputados, julgou sem interferência nenhuma. A bem da verdade que se diga que não houve sustentação oral no julgamento, nem a favor e nem contra. Portanto, os ministros do Supremo estavam muito à vontade para poder decidir. E decidiram favoravelmente de que a questão trazia, sim, maus tratos aos animais. Isso criou uma celeuma. Até na última audiência que nós tivemos na Câmara, eu levantei essa tese. Eu disse, olha, a questão da briga do galo foi assim, por conta de divergência de competência legislativa. A questão da farra do boi, a mesma coisa. É só perguntar ao deputado Espiridião Amin, que foi governador de Estado, que deixou claro isso. A farra do boi foi uma iniciativa que começou no município, não foi nem no Estado, e acabou redundando também numa decisão do Supremo. E a vaquejada, a mesma coisa. Eu disse, olha, há um momento em que nós temos que ter uma reflexão, saber o que a sociedade pensa, saber o que a sociedade quer. Nós podemos até contraditar as nossas vontades, mas o que a maioria da sociedade quer é aquilo que nós devemos fazer. Eu estou com a consciência tranquila, cada um de nós aqui veio aqui pelo voto. Eu, obviamente, vim aqui sempre e preocupado com a questão da proteção animal, porque foi ela que me trouxe a esta casa. Então, não tem como eu não fazer a defesa dos animais aqui no Congresso Nacional. E, doutor Henrique, eu vou ser sincero, conheço a competência de Vossa Excelência, doutor Henrique Carvalho, o seu trabalho, a sua dedicação. Porém, me permita contraditar a sua fala. Eu estive no seu estado e não vi 70 pessoas. Eu fui à Ordem dos Advogados lá, tinham mais de 200 pessoas reunidas contra essa atividade. Eu não digo isso, muito pelo contrário, encontrei lá um médico que é proprietário de vários hotéis, que inclusive mantém um hospital como se fosse público de cães e gatos, inclusive na cidade, pagando do próprio bolso, atendendo mais de 50 animais por dia no seu estado. E mais, só para concluir, depois eu lhe dou com o maior prazer. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Alagoas, a doutora Rosana Jambo de Oliveira, é favoravelmente... Ela é presidente da comissão que Vossa Excelência é vice-presidente. E ela me disse, inclusive, nessa sessão, que ela é favorável, que se acabe com esse tipo de atividade. Então, há uma contradição, eu não estou dizendo aqui, entre Vossa Excelência e a postura da presidente do órgão que Vossa Excelência representa. Como provavelmente existam isso em outros estados. Eu acho que o importante é nós não fazermos aqui dessa discussão uma discussão que contradite estados contra estados. Não há essa dimensão. Muito pelo contrário. Eu tenho um grande apreço pelo Nordeste. A minha sogra é pernambucana. E eu conheço muito bem o Nordeste. E tenho um grande apreço pelo Norte e pelo Nordeste. Mas acho que nesta causa nós temos divergências
que são profundas e que nós temos que reavaliar. O mundo evoluiu, as questões mudaram, e seria importante que nós pudéssemos nos adequar a esse novo período, a essa nova era. Muito obrigado, senhor presidente. Parte, presidente. A senadora Gleisi Hoffmann e depois o capitão. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente. O deputado Augusto, né? Eu quero aqui cumprimentar toda a mesa que está aqui, a doutora Vânia, a Luísa, Torélio, doutor Henrique. Acho que era muito importante a gente ter a oportunidade de fazer esse debate. Quero lamentar novamente o dia que nós estamos fazendo, que é um dia muito tumultuado aqui no Congresso. Infelizmente, a gente não tem a presença dos senadores que vão debater e decidir amanhã pela pauta. Hoje também o país vive numa situação de comoção por conta do acidente que nós tivemos com o time da Chapecoense. Eu, na abertura da Comissão de Assuntos Econômicos, já manifestei minha solidariedade e meus pêsames também aos familiares, aos amigos. Isso entristece muito a gente. Santa Catarina, do estado pertinho do Paraná, a gente conhece muito aquela realidade lá e o pessoal, então fica muito triste com isso. Mas nós tínhamos essa audiência marcada e eu acho que é importante esse debate para quem está nos acompanhando e para quem está aqui. O que é importante nós sabermos, o que a CCJ vai votar amanhã. A CCJ vai votar uma emenda constitucional dizendo que se alguma coisa é elevada à prática cultural, e que mexa com os animais, ela não é cruel. É isso que nós vamos votar amanhã. Então, veja, o artigo 225 da Constituição fala sobre o meio ambiente e o direito que todos têm ao meio ambiente. O inciso 7º, que é o que muda, diz o seguinte: proteger a fauna e a flora, vedada na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. A emenda que nós temos aqui diz o seguinte: para fins do disposto na parte final do inciso 7º, não são cruéis as práticas desportivas que utilizam animais, desde que elas sejam manifestações culturais, conforme registradas e conforme definidas em lei. Eu podia dizer que essa é uma PEC da anestesia, porque, na realidade, nós estamos aqui colocando na Constituição aquilo que nós julgamos que é uma manifestação cultural, que o Congresso aprovou como manifestação cultural, e estamos nos dando o direito de dizer que isso não é cruel. E aí fazemos o debate que está sendo feito aqui. Eu quero dizer, inclusive, doutora Vânia, que eu não achei que a senhora fez uma exposição ideológica aqui, que nem falou bobagem. A senhora é uma veterinária, conhece do que está falando, fez sua exposição, assim como o professor Hélio também, cada um partindo do seu princípio e da sua visão. Mas ambos tiveram as suas colocações em questões técnicas. Então, eu quero respeitar muito isso. Nós não estamos num debate ideológico aqui, nós estamos num debate que parte de pressupostos científicos, né? E eu posso ter uma posição favorável ou contrária de acordo com a posição em que eu me encontro. Então, veja, o que eu chamo a atenção é isso. Por que nós vamos colocar na Constituição Federal que uma prática que utiliza animais, que é elevada à categoria de patrimônio cultural, não é cruel? Eu acho que nós estamos sendo cruéis com a nossa Constituição. Nós não podemos fazer isso. Não tem por que levar isso para a Constituição. Nós aprovamos uma lei aqui que não foi discutida no plenário. Eu tive a palavra, deputado, depois que o projeto foi votado, embora eu tivesse no plenário e tivesse pedido para discutir. Nós tivemos o PLC 24, que foi aprovado aqui, que elevou não só a vaquejada, mas também o rodeio a patrimônio cultural e intelectual da humanidade. Até agora, nem vaquejada e nem rodeio eram patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Eu entendo que pode fazer parte da nossa cultura. Eu sou do Sul, portanto, o Sul tem a cultura do rodeio. Meu avô foi patrão de CTG. Eu sei como que são os rodeios, participei, né, fui em vários, sei como é que os animais são tratados, sei como é que eles são manejados. Eu não
sou favorável também. Então, quando foi votado esse PLC, eu falei, disse assim, olha, nós não estamos votando só a vaquejada, aqui está a vaquejada e está o rodeio. Tudo bem que eles possam fazer parte da nossa cultura, mas daí a elevar patrimônio cultural e imaterial? Gente, é demais. Tem outras práticas culturais do Sul e do Nordeste que eu tenho certeza que são muito mais valiosas do ponto de vista histórico e cultural, que não são elevadas a patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Aliás, eu pedi para a assessoria fazer um levantamento, frevo são pouquíssimas as manifestações culturais que são elevadas a isso, a patrimônio cultural e imaterial. Eu acho que a gente não tem... Mas não tem uma dezena. Veja o que nós estamos fazendo. Para quê? Para se colocar contrário a uma decisão do Supremo. Ora, o Supremo decidiu com base na Constituição. Depois da decisão do Supremo, nós vamos e mudamos a Constituição. Então, eu estou chamando a atenção, primeiro, para a questão legislativa. Nós estamos cometendo um absurdo legislativo aqui, gente, para tentar consertar algo que o Supremo lá decidiu com base na Constituição vigente. Então, nós não podemos fazer isso. Toda vez que nós acharmos que o Supremo decidiu errado, nós vamos para cá e fazemos uma PEC e mudamos a Constituição. A nossa Constituição tem um monte de emendas. A que nós vamos agora discutir à tarde aqui é uma barbaridade também, porque vai retirar da Constituição o direito cidadão à educação e à saúde que tanto nós lutamos para ter na Constituição. Então, a gente vai mudando as coisas conforme a conjuntura. Por isso que eu faço um apelo aqui. Nós não estamos, doutor Hélio, aqui discutindo uma lei que fale sobre sanidade. Essa PEC não tem nada a ver com sanidade, ela não tem nada a ver com deixar para o mundo esse fato da vaquejada ou o manejo que nós fazemos do gado como se tivesse tudo ok. Não é nada disso. Nós elevamos essa prática junto com o rodeio a patrimônio cultural e material da humanidade e agora estamos dizendo na Constituição que isso não configura crueldade. Eu pergunto, que legitimidade nós temos, como legisladores, para dizer que isso não é crueldade, uma vez que nós não temos opinião unânime do setor científico que dá base dos veterinários para o que é o que não é crueldade. Nós temos 2 veterinários aqui na mesa, 2 veterinários que fizeram exposições brilhantes com posições divergentes em cima da mesma ciência. Então, como nós, parlamentares, vamos fazer isso? Então, eu me sinto extremamente incapacitada de fazer. Por isso que eu falei muito que nós não podíamos estar votando isso aqui, porque nós estamos falando de alterar a Constituição. Bom, a par disso, eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, dizer assim que eu tenho muito respeito à cultura do Nordeste, como eu tenho respeito à cultura do Sul. Vou dizer de novo, eu fico muito à vontade, porque o rodeio está sendo tratado aqui. Eu venho de uma família que cultiva a terra. Minha família é da área rural. Meu avô paterno, materno, trabalhavam na roça, tinham pequenas propriedades. Diz que meu avô era patrão de CTG, então já fui em muitos bailes de CTG, já fui em rodeio desde pequena, conheço como é, nunca fiquei à vontade, sempre achei que nós não devíamos fazer aquilo, enfim, por uma questão pessoal, né? Eu sempre tentei exercer muito a empatia, a capacidade de me colocar no lugar do outro com vida, para saber o que sente e como vê o mundo. Então, sempre aquilo me incomodou muito. Então, eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu conheço como é. E não sou contra os vaqueiros, por favor. Eu recebi um monte de manifestação no meu Face que eu era contra vaqueiros. Não sou. Aliás, a profissão de vaqueiro é regulamentada. Nós votamos no Congresso Nacional. O que faz o vaqueiro? O vaqueiro faz o manejo do gado para consumo, do gado para o leite, enfim, faz o manejo. Então, o vaqueiro tem que laçar, ele laça. O vaqueiro tem que pôr o boi no brete, ele põe o boi no brete, ele tem que tratar o boi na invernada, ele trata o boi na invernada. É a vida. Mas por quê? Porque nós criamos o gado para comer ou para se servir do leite, do queijo, dos derivados que ele tem. Então, a profissão de vaqueiro, ela é fundamental, tanto que esse Congresso aqui regulamentou a profissão. Não estou falando do manejo do gado no campo, não estou falando do manejo do gado na invernada. O que eu estou falando é que uma profissão como essa, ou um manejo do animal e do gado, não tem por que ser transformado num esporte.
Veja, o dia que eu fiz a primeira discussão no plenário sobre essa matéria, disseram assim, então nós vamos ter que parar de comer carne, porque isso também é um absurdo. Vamos separar as coisas, né? Faz parte da base alimentar da humanidade comer carne, não só do ser humano, como de outros animais. Nós temos uma cadeia alimentar. Isso é uma coisa, tanto que nós lutamos muito para que a morte do animal não fosse uma morte dolorosa, não fosse cruel, que a gente pudesse ter uma morte decente, porque lembra-se, aqui muitos lembram, que o boi era matado a paulada. Quantas vezes nós assistimos na televisão, quantas vezes assistimos em vários locais. Hoje a gente já tem toda uma regulamentação sobre isso, sobre abate do gado, abate do porco, abate do frango. Acho que ainda temos que avançar muito, mas enfim, temos. Porque é o mínimo que nós podemos fazer de respeito a quem nos dá a vida. Morre para que o ser humano coma, para que o ser humano possa se alimentar. Agora, eu fico perguntando, além de comer, além de fazer um manejo para o abate, para a comida, para também servir do leite, para servir, enfim, dos outros derivados, nós precisamos nos servir deles também para a nossa diversão? É isso que eu fico perguntando. Nós não precisamos disso. Por que nós vamos colocar ele dentro da arena lá? Ele só entra com um propósito, ser derrubado. O senhor mesmo falou aqui que se ele ficar esperto, for mais de uma vez, ele não é derrubado. Então ele só entra com esse propósito, de puxarem ele pelo rabo e ser derrubado. Então, claro que ele tem medo, claro que ele sente dor. Quer dizer, não adianta, mesmo o senhor falando das enzimas, não, das enzimas do KC aqui, o senhor falou, secar, do secar, das enzimas, dos testes que fazem, mas se fizer isso com o ser humano, vai dar a mesma coisa. Depois de uma situação tensa, pode dar a mesma coisa, você pode voltar a comer, etc. Isso não quer dizer que você não sentiu dor, que a sua emoção não foi de tristeza, que não foi de medo, né? Eu fico pensando, assim, como que era na época em que você tinha, nas arenas lá, os escravos jogados aos leões. Vamos falar a mesma coisa. Eram tratados como animais. Gente, a abolição da escravatura, eu quero falar para vocês, é muito recente. É muito recente. O Brasil teve 10 milhões de escravos. Esses escravos eram acorrentados, viviam em jaulas, viviam como bichos, ou pior que bichos, não tinham direitos. E nós achávamos isso natural. Foi feita uma discussão aqui, não faz 2 séculos. Não faz 2 séculos, uma discussão nesse país sobre abolir a escravatura. E o principal argumento era a economia. Os Estados Unidos fez uma guerra de secessão, uma guerra horrorosa interna do Sul contra o Norte por causa da escravidão. Porque o Sul dizia, se nós abolirmos a escravidão, vai acabar a nossa economia. Fizeram uma guerra para abolir. E eram tratados como os animais. Os negros eram tratados como os animais. Desculpe, eu tenho que falar isso para vocês aqui, gostemos ou não. Essa é uma mancha da nossa história. Quisera eu que a gente já pudesse estar há anos-luz na frente para poder olhar para o passado e dizer, lá atrás, nós tratávamos os animais como seres que não tinham dor, como seres que pudessem suportar tudo, e inclusive suportar a nossa alegria, suportar a nossa diversão. O que a gente pede aqui é pelo menos que a gente tenha respeito àqueles que dão a vida para sustentar a vida da humanidade. Nós temos que, sim, ter preocupação com as questões econômicas. Eu tenho preocupação, eu sei o que significa isso. Mas vamos fazer uma transição, vamos ter uma alternativa para essas pessoas. Não precisa só ser em cima da vaquejada. Nós vamos continuar fazendo a sela, as botas, usando o couro para fazer o trabalho do vaqueiro ou para fazer outras atividades. Agora, o que nós estamos fazendo aqui, além de não dar alternativa, é elevando a patrimônio cultural e imaterial. Gente, isso é muito grave. Nós elevamos e vamos pôr na Constituição. Por favor, não vamos fazer isso. Vou dizer aqui, vou repetir. Nós não temos 10 situações no Brasil que sejam consideradas patrimônio
cultural e imaterial. Nós estamos colocando a vaquejada e o rodeio como isso. Me desculpe, mas isso é um atentado contra a nossa Constituição. Por isso, queria agradecer muito a presença da senhora doutora Vânia, da Luísa, por fazer essa exposição. E eu sinto muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo que nós não estejamos aqui com os senadores que vão votar amanhã, porque nós poderíamos estar evitando uma coisa que vai manchar a nossa Constituição. Com a palavra...